E se eu te contar que o Dr. Tesla de Hot Wheels Accelerators o tempo todo ele foi um vilão, mas não por um motivo obscuro, mas por uma razão lógica humana, você acreditaria? Pois bem, senhores, meu nome é André, fica comigo até o final do vídeo que hoje eu vou te explicar cada detalhe dessa história. Quando nos vem o Dr. Tesla à mente, vem diversos pensamentos sobre ele, que ele era um tirano, que ele era um egoísta, que ele era um monstro, mas se você analisar muito bem a história construída de Hot Wheels Accelerator, ele não foi um vilão porque ele quis, mas porque tudo em volta dele o transformou em vilão. Vamos tentar resumir muito o começo da história do Tesla e principalmente dos Silencers para você entender esse ponto. Quando o exército americano descobriu os reinos de corrida, eles criaram a unidade Silencer, que foi a unidade responsável por investigar cada um desses reinos. O Tesla, ele era um piloto, tanto que se você notar, todas as características do carro dele, a característica de vestimenta e tudo dele remete ao traje do Silencer. E um vídeo passado que eu falo aqui no canal, referente a essa questão do Tesla ele ter roubado a tecnologia, representa muito do porquê que ele tem tanto conhecimento dos reinos de corrida. No final de Hot Wheels via 35 a corrida mundial, a gente vê que ele tinha muitos equipamentos o que não era para um ser humano comum ter. E foi através desse filme que a gente teve a inserção a Hot Wheels Accelerators. Mas André, o que isso tem a ver com a tirania do Tesla? O que isso tem a ver ali com o que aconteceu? Tem uma questão humana, galera, que a gente vai falar agora um pouco mais fora dessa análise. Uma questão humana que o ser humano ele não consegue processar muito bem coisas que ele não sabe explicar. Imagina aquela famosa teoria, quando você fala que um alienígena surgiu no meio da Avenida Paulista, um meio-dia de uma sexta-feira que tá movimentada, e literalmente começasse a descer ET um atrás do outro. Literalmente, o ser humano conseguiria processar aquilo ou aquilo cairia num cataclisma fudido depois? Exatamente. O ser humano não conseguiria processar aquilo. Isso abalaria tanto fés, isso abalaria tanto teorias, isso abalaria, cara, questões de física, abalaria muita coisa. É por isso que se existir, o ser humano comum, ele tem somente ali uma ideia de ficção, uma ideia de que pode existir, mas não existe, e quem de fato sabe se existe ou não existe, não compartilha. Exatamente por esse detalhe que dentro da história narrativa de Hot Wheels Accelerators, não foi colocada ali, digamos que uma coisa para todos os humanos descobrirem. Tanto que todos os pilotos, independente de equipe, independente ali de personalidade, eles só foram descobrir esses reinos de corrida depois do Tesla convidar cada um deles. André, beleza, eu já entendi. E o que isso tem a ver com o Dr. Tesla? Exatamente esse efeito que eu acabei de falar. O Tesla, quando ele descobriu que os reinos de corrida acessavam uma raça alienígena muito superior à humanidade, ele ficou com aquela sensação de: eu preciso conhecer a qualquer custo, eu preciso realizar esse feito, eu preciso entender o que está acontecendo. Só que essa ambição dele foi o que começou a causar todos os problemas. Porque o Tesla não somente ele foi um piloto perigoso dentro da unidade Silencers, ele também foi um mentor extremamente arrogante e perigoso. Perigoso no sentido de ele sabia o que ia acontecer, ele agiu com um sorriso cínico e ele convenceu todos os pilotos a morrerem por ele. Um exemplo muito claro disso é quando a gente tem a revelação do Gig, se não me falha a memória, acho que é no quarto filme, Ponto de Ruptura. Não, é o terceiro filme que é o Ponto de Ruptura. Que o Gig ele fala que vários pilotos já também tinham morrido no reino de corrida. E no segundo filme, A Velocidade do Silêncio, a gente vê o carro do Ben de Castillo lá no reino do pântano. E é revelado pra gente que o Tesla ele sabia que os reinos de corrida fechavam em uma hora. É revelado também que o Tesla ele sabia que tinha os Racing Drones. E o Tesla sabia muito antes que qualquer pessoa que o Silencer estava no reino de corrida há muito tempo antes de qualquer Racing Drone. E com essa ambição do Tesla, dele conseguir chegar nesse objetivo muito mais rápido, tanto quanto os Racing Drones, quanto os Silencers, ele criou a própria unidade dele. Quando ele criou a corrida mundial, ele tinha o interesse de pegar o Anel do Poder a qualquer custo, porque se os Silencers chegassem lá, eles não iam ter o Anel do Poder. Se os drones chegassem lá, eles não iam ter o Anel do Poder. Só que o Tesla, ele foi tão ganancioso esse ponto que ele se esqueceu no detalhe muito simples, que literalmente tinha muita gente que sabia, e principalmente a Gelorum sabia como capturar um humano. A questão é, o Tesla ele tinha um bom motivo para poder agir nas sombras, fazer tudo o que ele fez, porém ele não tinha razão nenhuma de fazer o que ele fez. Eu sei, é um pouco controverso, mas vocês vão entender nos vídeos futuros. Quando ele decidiu omitir essas informações para todos os pilotos, com medo que os pilotos divulgassem por aí e, bom, tudo aquilo começasse a ser muito popular, ele começou a omitir informações que eram necessárias. Por exemplo, os reinos de corrida fechavam, você podia morrer dentro dos reinos de corrida, você poderia ser capturado pelos drones e diversas
essas coisas aconteceram. Não é à toa que a gente tem ali alguns drones que eles são diferentes dos comuns. Se você notar, aquele general drone e também alguns outros drones que aparecem dentro do Acceledrome no filme final, eles têm uma feição diferente da maior parte dos drones. Significa que foram humanos? A gente não sabe. Significa que foram drones feitos com base em pilotos? A gente não sabe. O que a gente sabe é que a Galorum ela tinha um plano de transformar os pilotos capturados em drones estilo do Kadin, que mantivessem a feição humana, mas que de fundo eles fossem monstros. Só que toda essa tirania do Tesla, todo esse lado ocultista, esse mistério que ele transpõe durante toda a série, foi o exato motivo que ele acabou caindo. Os pilotos descobriram a tirania do Tesla, a Alani perdeu a confiança e principalmente o Gig ele revelou que o Tesla nunca teve no controle e que toda a atitude que ele tomou desde o começo que a gente conheceu ele simplesmente não adiantou de nada. O Gig salvou o Dr. Tesla, o Dr. Tesla ficou conhecido por todos os pilotos como um traidor e principalmente ninguém sabe aonde ele foi parar. E galera, se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, cara, se inscreve e deixa seu like se você não é inscrito e se você também não deixou o like. E principalmente se você tá pelo celular, arrasta pro lado ali no campo dos comentários e moçada, hype o vídeo se você puder. Seja com hype grátis ou seja com hype pago, cara, o hype vale demais a pena. Nessa nossa volta pro YouTube com conteúdo mais bem trabalhado ali, eu conto com o seu apoio. Meu nome é André, senhores, muito obrigado por ter ficado até o final. Deixa aqui nos comentários qual o próximo vídeo de Accelerator você quer ver ou de qualquer outro desenho ou anime que eu vou tratar de fazer. Senhores, muito obrigado, fiquem bem e fui!